Olá, you're alive. Boa noite. Eu acho que eu estou chegando aqui no Facebook, na página do Ler é uma Viagem. Bom, estou aqui hoje para fazer o 13º dia de leitura do romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Eu vou convidar aqui algumas pessoas, vou colocar o link nos grupos de WhatsApp, no meu status. É isso aí. E também como que eu saio aqui do meu status? Fechar. Bom, colocar também aqui no Face, acho que na página do Ler é uma Viagem já está rolando. Vamos ver. Gente, quem disse que difícil não é ler Grande Sertão Veredas. Difícil é entender um pouco dessa tecnologia e ver se está rolando. Ok, acontecendo agora. Muito bem, está aqui. Espero que as pessoas venham comigo aqui no Facebook. Eu não sei que eu não queria gerar legenda. Não vou ativar a legenda, tá? Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedida parentaia, por esse link. Oh, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como um aço de navalha. Aí não dá, né, gente? Eu vou ficar aqui. Cláudia, boa noite. Família reunida, mamãe conosco. Uhul. Dona Lourdes, que saudades da senhora, do seu sítio, de todo mundo aí. Olha só, eu trouxe um bordado hoje aqui, que é o bordado feito pelas bordadeiras de André Xé. Tudo que da folha do buriti se fabricava. Eu acho que esse bordado foi feito pela senhora e por suas amigas aí, não é não? Olha só, boa noite, Sônia. Boa noite, narração oral tradicional, Porto Feliz. Que maravilha! Precisamos fazer muitos contatos. Temos que... Bom, gente, eu queria saber como é que está a imagem, como é que está o áudio. Estou chegando aqui pelo Yard Stream, StreamYard, companhia de Mala e Cuia também, que maravilha! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Bom,
pessoal. Meu nome é Elida Marques, para quem não sabe, e eu estou aqui para fazer a leitura do Grande Sertão Veredas. Estou fazendo esses vídeos, esses encontros semanais, toda sexta-feira, às 8 da noite, no canal do Ler é uma Viagem no YouTube. Hoje estou aqui no Facebook, porque estou aprendendo, apesar de já ter feito 12 leituras semanais, eu erro muito aqui com essas coisas de... Então, eu fiz ontem a leitura e hoje estou fazendo de novo, porque eu perdi o vídeo na hora de subir. E aí, como eu tenho um compromisso, já tem muitas pessoas que estão acompanhando e às vezes seguem também em outros dias, não precisa ver ao vivo, eu tenho que regravar, eu tenho que colocar isso no canal para vocês. E é uma experiência maravilhosa. Tem até legenda? Puxa vida, mas eu desativei a legenda, viu, Vladimira? Aí no Facebook. Você acha que pode também desativar. Ai, obrigada, Sônia. Abraços também fraternos. Bom, gente, faltam 6 minutos e eu vou esperar aqui porque esse modo hoje é diferente, mas a gente que é do teatro já fica muito feliz de ter uma pessoa na plateia. É muito diferente fazer nessas 12 leituras que eu já fiz, né, que já foram 4 meses aí, 3 meses, olha só, 3 meses e meio já. Teve no dia que foi a véspera do aniversário do Guimarães Rosa, eu fiz na sexta-feira à noite eu fiz a tradicional leitura e perdi. Aí eu fiz uma no Instagram. Não, eu fiz uma no dia seguinte, no canal do YouTube também, no dia do aniversário do Guimarães Rosa. E teve gente que acompanhou, mas aí teve uma outra leitura que eu perdi, falei, não vou chamar o pessoal, vou gravar sozinha e vou subir no canal. Não foi a mesma coisa. Então, assim, ter pessoas aqui acompanhando, ter esse encontro, isso é teatro. Isso é teatro. Cadê o sino para iniciar a leitura? Adriano, boa noite. Adriano, você conhece o sino de onde? Olha aqui ele. Primeiro sinal. No teatro é assim, né? Tem os 3 sinais. Então, hoje eu vou procurar fazer também os 3 sinais. Elineu Tomé, Amabile, Mateus, que legal, gente. Tá todo mundo aí? Que engraçado, experimentar novas formas também de transmissão, como esse stream, e fazendo na página do Ler, a gente tem outros engajamentos, outras participações. Ah, do Sesc Santo Amaro, o Adriano participou lá, muito bom. Antes de começar a pandemia, em fevereiro, meu último trabalho presencial foi no Sesc Santo Amaro. Toda quinta-feira a gente lia um conto do livro Primeiras Histórias. Aliás, é uma ótima dica para quem quer começar na leitura do Guimarães Rosa. Modéstia às favas, se não for comigo ouvindo o Grande Sertão, pode ouvir e ler os contos do livro Primeiras Histórias. Muito bom. Estamos aqui. Pessoal, eu gostaria que depois convido vocês aqui a visitar o canal do Ler é uma Viagem, se inscrever lá. Hoje, acho que a gente chega em 800 inscritos. Quando eu comecei essas leituras, estava com 25 inscritos no canal. Hoje já temos aí 800 inscritos, é uma maravilha, eu agradeço todo dia, todo mundo que apoia, divulga, compartilha, é muito importante essas interações digitais, né? E nessa época de pandemia, como a gente está totalmente sem trabalho, nós artistas, eu estou fazendo um pedido para quem puder contribuir com a vaquinha emergencial, que a família Marques Bolognese aqui agradece. Está sendo muito, muito importante, até que a gente consiga sair dessa situação. Essa é uma das poucas formas tanto de canal de expressão, como de
de trabalho, de ser remunerado. Então, assim, se vocês puderem compartilhar e também contribuir, eu vou deixar na descrição do vídeo, no canal do YouTube, os dados da conta e tudo mais. Quem quiser, pega meu WhatsApp, mas eu já agradeço desde já. E agradeço quem tem contribuído também. Bom, vou dar o segundo sinal aqui. Ah, que maravilha! Prepare sua água, prepare a sua cachaçinha, o seu vinho, o seu suco. Eu já estou quase virando uma jagunça. Cada vez que eu faço uma leitura, eu monto aqui o cenário nessa casa-palco minha aqui. E deixa eu ver aqui, muito bem. Temos aqui um acessório que eu vou pegar. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedida parentalha, oh, eu entrei no Mato Grosso, deu em terras paraguaias, e lá tinha a revolução. Enfrentei fortes batalhas. Muito obrigada. Obrigada ao universo. Meu sinal de amor por todos que partiram. Meu pensamento vai para todas as famílias que sofreram perdas. E toda a minha luz e a minha sabedoria e o meu amor para esses encontros artísticos que nos fortalecem, para todos os artistas, para todo mundo que está tentando se salvar para ficar forte e poder contribuir para um mundo melhor. Muito obrigada, gente. Bom, obrigada. Chegamos aqui a 800 inscritos. A Sônia disse aqui. Bom, nós estamos no 13º dia de leitura. Na edição que eu uso, a 18ª edição da Nova Fronteira, que é uma edição que eu uso porque eu ganhei da Beth Ziane, tem muito carinho, foi a primeira versão que eu ganhei e desde 2003 eu rabisco esse livro. Tenho feito os estudos nele aqui para ler para vocês, mas também eu cito a versão atual da Companhia das Letras. Nesta versão, nós estamos na página, acho que é 117, exatamente, 117 é o 12º dia, 126. Certo? 126. Bom, mas se vocês quiserem ouvir também, nessa fase que nós estamos, a gente já passou as 100 primeiras páginas, que é considerado, assim, uma parte mais difícil da obra. A partir do primeiro encontro, que acontece lá pela página 90, ele encontra Diadorim, o Reinaldo ainda menino, é o primeiro encontro. A partir dali, a história é como se ele recontasse de forma mais organizada.
Então ele volta a contar que ele ficou órfão, foi morar com o padrinho dele, de lá ele foi ser professor do Zé Bebelo, e de professor a Zé Bebelo ele fugiu, e nessa que ele fugiu ele reencontra, anos depois, o Reinaldo, de Adorim. E aí ele entra de vez, Riobaldo entra de vez no jaguncismo, no bando de Joca Ramiro, ao lado do Reinaldo. E ainda estamos nesta fase, porque é uma fase longa, aqui na página 158 ele ainda está no bando, o Hermógenes ainda é do bando, o Ricardão ainda é do bando, e aqui nesse trecho que eu vou ler hoje, ele vai, basicamente, né, tem muita filosofia aí, mas ele está sentindo, assim, uma certa desconfiança do Hermógenes. Ele vai falar muito de traição. Então, vamos lá? 8:03. Mas mesmo achei que ali convinhável não era se ficar muito tempo juntos, apartados dos outros. Cismei que maldavam, desconfiassem de ser meio feio pegadio. Aquele povo estava sempre misturado, todo mundo. Tudo era falado a todos do comum, as mostras, as vistas. Diferente melhor foi quando estivemos com Medeiro Vaz. O maior número lá era de pessoal dos gerais, gente mais calada em si e sozinha, moradores das grandes distâncias. Mas por fim, um se acostuma. Isto é, eu me acostumei. Sem receio de ser tirado de meu dinheiro, que eu empacotava ainda boa quantia que Zé Bebelo sempre me pagou no pontual, e gastar eu não tinha onde. Recontei. Aí quis que soubessem logo como era que eu atirava. Até gostavam de ver. Tatarana, põe o 10 no 11! Me pediam por festar. De 200 braças, bala no olho de um castiçal, eu acertava. Num aquele alvo só, as todas. Assim, então, esbarrei aquilo com que me aperreavam os coscovilhos. Se alguém falou mal de mim, não me importo, mas não quero que me venham me contar. Quem vier contar e der notícias é esse mesmo que não presta, e leva o puto nome da mãe e de que é filho. Eu informei. O senhor sabe, nome da mãe e o depois quer dizer meu pinguelo. Sobre o fato, para de mim não desaprenderem, não se esquecerem, eu pegava o rifle. Tive rifle de Winchester até de 14 tiros. E dava gala de entremês. Corta aquele risco, Tatarana, me aprovavam. Se eu cortasse? Nunca errei. Para rebater, reproduzia tudo a revólver. Vem um cismo de fio de cabelo no ar que eu acerto. Sobrefiz. Social, eu andava com minhas cartucheiras triplas, só que atochadas sempre. Ao que me gabavam e louvavam, então eu esbarrava sossegado. Surgidamente, aí, principiou um desejo que tive, que era o de destruir alguém, a certa pessoa.
O senhor pode rir. Seu riso tem siso. Eu sei. Eu quero é que o senhor repense as minhas tolas palavras. E olhe, tudo quanto há é aviso. Matar a aranha em teia. Senão, porque era que já me vinha a ideia desejável, de Jolis havia de ser, era se meter um balaço no baixo da testa do Hermógenes. A bronzes. O ódio pousa na gente por umas criaturas. Já vai que o Hermógenes era ruim. Eu não queria ter medo dele. Digo ao senhor que aquele povo era jagunços. Eu queria a bondade deles? Desminto. Eu não era criança, nunca bobo fui. Entendi o estado de jagunço, mesmo assim sendo eu marinheiro de primeira viagem. Um dia, agarraram um homem que tinha vindo à traição espreitar a gente por conta dos bebelos. Assassinaram. Me entristeceu aquilo até ao vago do ar. O senhor vigie esses. Comem o cru de cobras. Carecem. Só por isso, para o pessoal não se abrandar nem esmorecer, até Sô Candelário, que se prezava de bondoso, mandava mesmo em tempo de paz que seus homens saíssem, fossem para Estrepolias, prática da vida. Ser ruim sempre às vezes é custoso, carece de perversos exercícios, de experiência. Mas com o tempo todo mundo envenenava do juízo. Eu tinha receio de que me achassem de coração mole, soubessem que eu não era feito para aquela influição, que tinha pena de toda a cria de Jesus. E Deus de Adorim? Uma hora eu perguntei. Ele me olhou com um silenciozinho todo natural, daí disse em resposta: Joca Ramiro deu 5 contos de réis para o padre vigário de Espinosa. Mas o Hermógenes era fel dormido, flagelo com frieza. Ele gostava de matar por seu miúdo regozijo. Nem contava valentias, vivia dizendo que não era mal. Mas outra vez, quando um inimigo foi pego, ele mandou: guardem este! Sei o que foi. Levaram aquele homem entre as árvores de uma capoeirinha. O pobre ficou lá, inhento, amarrado na estaca. O Hermógenes não tinha pressa nenhuma, estava sentado, recostado. A gente podia caçar a alegria pior nos olhos dele. Depois de um tempo ia lá, sozinho, calmoso, consumia horas afiando a faca. Eu ficava vendo o Hermógenes passado aquilo. Ele estava contente de si, com muita saúde, dizia gracejos. Mas mesmo para comer, ou falar, ou rir, ele deixava a boca própria se abrir alta no meio, qual sem vontade, boca de dor. Eu não queria olhar para ele. Encarar aquele carangonço me perturbava. Então olhava o pé dele. Um pé enorme, descalço, cheio de coceiras, frieiras de remeiro do rio. Pé pubo. Olhava as mãos. Eu acabava achando que tanta ruindade só conseguia estar naquelas mãos. Olhava para elas mais com asco. Com aquela mão ele comia, aquela mão ele dava a gente. Entremeando, eu comparava com Zé Bebelo, aquele homem.
Nessa hora, eu gostava de Zé Bebelo quase como um filho deve de gostar do pai. As tantas coisas me tonteavam, eu em claro. De repente, eu via que estava desejando que Zé Bebelo vencesse, porque era ele quem estava com a razão. Zé Bebelo devia de vir, forte viesse, liquidar mesmo, arrasca o inferno da jagunçada. E eu estava ali, cumprindo o meu ajuste por fora, com todo rigor. Mas estava tudo traindo, traidor no cabo do meu coração. Alheio ao que, encostei minhas costas numa árvore. Aí eu não queria ficar doido, nem mesmo. Puxei conversa com o Diadorim. Por que era que Joca Ramiro, sendo chefe tão sabido, tão subido, de nobres costumes, consentia em ter como seu alferes um sujeito feito esse Hermógenes, remarcado no mal? Diadorim me escutou depressa, tal duvidou do meu juízo. Reobaldo, onde é que você está vivendo com a cabeça? O Hermógenes é duro, mas leal de toda a confiança. Você acha que a gente corta a carne é com quissé ou é com colher de pau? Você queria homens bem comportados, bonzinhos, para com eles a gente dar combate a Zé Bebelo e aos cachorros do governo? A espichado, nesse dia calei. Assim, uma coisa eu estava escondendo mesmo de Diadorim, que eu já parava fundo no falso, dormia com a traição. Um nublo tinha perdido meu bom conselho e entrei em máquinas de tristeza. Então eu era diferente de todos ali? Era. Por meu bom. Aquele povo da Malfa, no dia e noite de relaxação, brigar, beber, constante comer. Comeu, lobo? E vozear tantas asneiras, mesmo de Diadorim e de mim já pensavam. Um dia um disse: esse Reinaldo gosta de ser bom amigo. Ao quando Leopoldo morreu, ele quase morreu também dos demorados pesares. Desentendi, mediante meu querer, mas não me adiantou. Daí, persistentemente, essa história me remoía, esse nome de um Leopoldo. Tomava por ofensa a mim que Diadorim tivesse tido, mesmo tão antes, um amigo companheiro. Até que, cresci naquela ideia, que o que estava fazendo falta era uma mulher. E eu era igual àqueles homens? Era. Com não terem mulher nenhuma lá, eles sacolejavam bestidades. Saindo por aí, dizia um, qualquer uma que seja não me escapole. Ao que contavam casos, de mocinhas ensinadas por eles, aproveitavelmente, de seguida, em horas safadas. Mulher é gente tão infeliz, me disse Diadorim uma vez, depois que tinha ouvido as histórias. Aqueles homens, quando estavam precisando, eles tinham aca, almiscravam, achavam, manejavam. Deus me livrou de endurecer nesses costumes perpétuos. A primeira que foi, bonita moça, eu estava com ela somente.
A primeira que foi, bonita moça, eu estava com ela somente. Tanto gritava que xingava, tanto me mordia, e as unhas tinha. Ao cabo que pude, a moça, fechados os olhos, não bulia. Não fosse o coração dela rebater no meu peito, eu entrevia medo. Mas eu não podia esbarrar. Assim tanto, de repente vindo, ela estremeceuzinha. Daí abriu os olhos, aceitou minha ação, arfou seus prazeres, constituído milagre. Para mim era como eu tivesse os mais amores. Pudesse, levava essa moça comigo, fiel. Mas depois, num sítio perto da Serra Nova, foi uma outra, a moreninha miúda. E essa se sujeitou fria, estendida para mim, ficou de pedras e terra. Ah, era que nem eu nos medonhos fosse. E o senhor crê? A mocinha me aguentava era num rezar, tempos além. As almas fugi de lá, larguei com ela o dinheiro meu, eu mesmo roguei pragas. Contanto que nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive e de lado deixei, ofereço que Deus me dê alguma minha recompensa. O que eu queria era ver a satisfação para aquelas, pelo meu ser. Feito com a rosa Warda, sempre formosa, a filha de Assis Uababa, sonhos meus, turcamente. E que a qual, não lhe disse? O pai dela, que era forte negociante, em todo o tempo nanja, que não desconfiou. Feito com aquela moça em Orinhá, filha de Ana do Zusa. Digo ao senhor, mas o senhor releve eu estar glosando assim a seco essas coisas de se calar no preceito devido. Agora, o tudo que eu conto é porque acho que é sério preciso. Permeio com quantos, removido no estatuto deles, com uns poucos me acompanheirei, daqueles jagunços, conforme que os anjos da guarda. Capixum, caboclo sereno, viajado, filhos dos Gerais de São Felipe. Fonfredo, que cantava todas as rezas de padre e comia carne de qualidade nenhuma, e que nunca dizia de onde era e viera, o que rimava verso com ele. Sesfredo, desse já lhe contei. O testa em pé, baiano ladino, chupava muito. O Paspe, vaqueiro jaibano, o homem mais habilidoso e serviçal que já topei nessa minha vida. Dadá Santa Cruz, dito o caridoso, queria sempre que se desse resto de comida a gente pobre com vergonha de vir pedir. O carro de boi, gago, gago. O catocho, mulato claro, era curado de bala. Lindorífico, chapadeiro minas novense, com mania de aforrar dinheiro. O diolo, preto de beiço maior. Juvenato, Adalgiso, o sangue de outro. Ei, tantos! Para que eu fui querer começar a descrever? Dagobé, o Eleutério, Pescoço Preto, José Amigo. Amigo? Homem desses, alguém dizendo a um que ele é demônio de ruim, ele ira de não querer ser, capaz até de nessa raiva matar o outro.
afirmo ao Senhor do que vivi, o mais difícil não é um ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definir o que quer e ter o poder de ir até no rabo da palavra. Exirino matou um companheiro que Batatinha se chamava, o pobre de um cafuz magrelo. Só que tinha o danado defeito de contrariar qualquer coisa que a gente falava. Exirino caiu no mundo. Daí começou voz que ele tinha fugido para se bandear com os Zé Bebelos, pago por sua traição, e que Batatinha somente morreu porque disso sabia. Todo mundo andava em crespo, forjicavam muita cilada e enredos de desconfianças. Mudamos para outros lugares, mais acoberto, em distância, obra de 7 léguas, para a parte do poente. Muito vi que não estávamos fazendo isso por escapulir, mas que o Hermógenes, Titão Passos e João Goenhá antes acharam de combinar aquilo em suas conversas. Era o arrumo para melhores combates com Zé Bebelo. E aí, lá chegaram, com satisfação de todos, 10 homens, a Sô Candelário pertencidos. Traziam cargueiros com mais sal, bom café e uma barrica de bacalhau. Delfim era um daqueles, tocava, e o Luzié, alagoano de Alagoas. Nesse dia, eu saí com esquadra. Fomos rondar os caminhos de Porventura dos Bebelos. Andamos mais de 3 léguas e tanto. No meio da noite retornamos. De manhã cedo eu soube. Tinham até dançado aquela véspera. Diadorim, você dança? Logo perguntei. Dança? Aquilo é pé de salão. Quem respondeu foi o Garanço, o de olhos de porco. Ouvindo o quê, me sobrou um enjoo. O Garanço era um mocorongo mermado, com estúrdias feições e pessoa muito agradável de seu natural. Ele tinha ideias, às vezes parecia criança pequena. Punha nome em suas armas. O facão era torturum, o revólver, rouxinol. A clavina era berra-bode. Com ele a gente ria sempremente. Mas o Garanço dava de procurar a companhia nossa, minha e de Diadorim. Aquele tempo ele vinha costumeiro para perto. Às vezes, como naquilo, ele me produzia geriza verdadeira. Diadorim não dizia nada, estava deitado de costas, num pelego, com a cabeça num feixe de capim cortado. Ali, naquele lugar, ele contumaz dormia. Diadorim menos gostava de rede. O Garanço era são franciscano de um lugar chamado Morpará. Asdi queria que a gente escutasse ele recontar compridas passagens de sua vida. Aquilo aborrecia. Eu queria estar estâncias dos violeiros que tocavam sentimento geral. Depois, Diadorim se levantou. Ia em alguma parte. Guardei os olhos, meio momento, na beleza dele. Guapo, tão aposto, surgido sempre com o jaleco, que ele tirava nunca, e com as calças de vaqueiro em couro de veado macho, curtido com aroeira brava e campestre. De repente,
uma coisa eu necessitei de fazer. Fiz. Fui e me deitei no mesmo dito pelego, na cama que ele de Adorim marcava no capim, minha cara posta no próprio lugar. Nem me fiz caso do garanço, só com o violeiro somei. A zangarra daquela viola. Por não querer meu pensamento somente em Diadorim, forcejei. Eu já não presenciava nada, nem escutava possuído. Fiquei sonhejando o ir do ar, meus confins. Aí pensei no São Gregório. Bem no São Gregório não, mas peguei saudade dos passarinhos de lá, do poço no córrego, do batido do monjolo dia e noite, da cozinha grande com fornalha acesa, dos cômodos sombrios de casa, dos currais adiante, da varanda de ver nuvens. O senhor sabe, não acerto no contar, porque estou remexendo o vivido longe alto, com pouco caroço, querendo esquentar, demear de feito meu coração naquelas lembranças. Ou quero enfiar a ideia, achar o rumuzinho forte das coisas, caminho do que houve e do que não houve. Às vezes não é fácil. Fé que não é. Mire e veja, naqueles dias, na ocasião, devem de ter acontecido coisas meio importantes que eu não notava, não surpreendia em mim. Mesmo hoje não atino com o que foram, mas no justo momento me lembrei em madrugada daquele nome, de Ciruís. Refiro que perguntei ao garanço por que aquele rapaz Ciruís que cantava coisas que a sombra delas em meu coração de certo já estava. O que eu queria saber não era próprio do Ciruís, mas da moça virgem, moça branca perguntada, e dos pés de verso, como eu nunca tive poder de formar um igual. Mas o garanço já tinha respondido. O Ciruís já morreu. Morreu morto no tiroteio entre o morcego e o suaçuapara, passado para cá, o pacuí. Do choque com que ouvi essa confirmação de notícia, fui arriando para um desânimo. Como se assim ele tivesse falado. Ciruís, mas não foram vocês mesmos que mataram? Eu não. Nessa vez eu tinha restado longe, por fora, na Pedra Branca, não vi combate. Como era que eu podia? O garanço tomava rapé. Era um sujeito de intenções muito parvas. Perguntou se o Ciruís não seria meu amigo, meu parente. Quem sabe se era, eu respondi, de toleima. O garanço vi que não gostou. Viver perto das pessoas é sempre dificultoso, na face dos olhos. Nem eu quis indagar o mais. Certo estava de que ele, garanço, não sabia nada do que tivesse valor, mas eu guardava triste de cor a canção recantada. E Ciruís tinha morrido. Então me instruíram na outra, que era a cantiga de se viajar e cantar, guerrear e cantar, nosso bando, toda a vida.
Olerê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, baiana, e volto do meio para trás. Olerê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, baiana, e volto do meio para trás. E volto do meio para trás. E volto do meio. O senhor aprende? Eu entoo mal, não por boca de ruindade, lá como quem diz. Sou ruim, não, sou homem de gostar dos outros quando não me aperreiam. Sou de tolerar. Não tenho a caixeta da raiva aberta. Rixava com nenhum, ali aceitava o regime na miudez das normas. Vai daí, comigo erraram. Um errou. Um pai jagunço chamado Antenor. Acho que era coração de jesusense. Começou a temperar conversa, sagaz de Fiuza, notei. Ele era homem chegado ao Hermógenes. Se sabia dessa parte. De diz em diz, rodeava a questão. Queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos, os outros todos. Se eu conhecia Sou Candelário que estava por chegar. O giro dos assuntos. Ele me tenteava a fala. Notei. E devagar vinha querendo deixar em mim uma má vazante. Me largar em dúvida. Não era? Aquilo eu inteligenciava. Esse Antenor, sempre louvando e vivando Joca Ramiro, acabou por me dar a entender, curtamente, o inconseguinte. Que Joca Ramiro talvez fazia mal em estar tanto tempo por longe, alguns de bofe ruim já calculavam que ele estivesse abandonando seu pessoal em horas de tanta guerra. Que Joca Ramiro era rico, dono de muitas posses em terras, e se arranchava passando bem em casas de grandes fazendeiros e políticos. Deles recebia dinheiro de munição e paga. C.O. Sul de Oliveira, Coronel Caetano Cordeiro, Doutor Mirabeau de Melo. E que era que eu achava? Eu escutei. Respondi? Ah, sou lá para achar nenhuma coisa. Não tinha nascido no ontem. Cedo tomei experiência de homens por homens. Disse só que, de certo, Joca Ramiro estava formando gente e meios para virem ajuda de nós, jagunços em lei, e nesse meio tempo punha toda a confiança no Hermógenes, em Titão Passos, João Gonhá, fortes no fato, valor e na lealdade. Gabei o Hermógenes principal, bispei. Com isso, aquele Antenor concordou. A bem dizer, aprovou o quanto eu disse, mas realçou mais altamente a fama do Hermógenes e do Ricardão também. Esses dois seriam os chefes de encher a mão, em paz regalada, mas por igual nos combates. Esse sujeito Antenor sabia coçar queixo de cobra e semear sal em roças verdes. Vulto perigoso nas ações. O garanço me preveniu com a boa noção vinda de sua redondice de atinar. Ações? O que eu vi sempre é que toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou guardada,
que vai rompendo o rumo. Antenor já tinha depositado em mim o anúvio de uma má ideia, desideia, a que por minhas costas logo escorreu traiçoeirinha como um rabo de gota de orvalho. Que explicação dou ao senhor? Acreditar no que ele tinha susudito, não acreditei. Mas em mim, para mim, aquilo tudo era assim como um lugar com mau cheiro, no campo, uma árvore. Lugar fedido, onde é que alguma jararataca, onde é que alguma jaratataca acuou por se defender do latido dos cachorros. E grande aviso naquele dia eu tinha recebido, mas menos do que ouvi, real, do que eu tinha de certo de modo adivinhado. De que valeu? Aviso. Eu acho que quase toda vez que ele vem, não é para se evitar o castigo, mas só para se ter consolo legal, depois que o castigo passou e veio. Aviso? Rompe ferro. Cacei de Adorim. Mas eu estreava umas ânsias. Como fosse, falei do novo e do velho. Mal foi que falei, em zanga, desarrazoadamente, e de primeira entrada. Acho que por via disso, de Adorim não deu a devida estimação às minhas palavras. Alheio, Só ogerizado em estilos ele esteve, um raio de momento, foi de ouvir que alguém pudesse duvidar do proceder de Joca Ramiro. Joca Ramiro era um imperador em 3 alturas. Joca Ramiro sabia o se ser, governava, nem o nome dele não podia à toa se babujar. E aqueles outros, o Hermógenes, Ricardão, sem Joca Ramiro, eles num átimo se desaprumavam, deste mundo desapareciam, valiam o que pulga pula. O Hermógenes? Certo, um bom jagunço, cabo de turma, mas desmerecido de situação política, sem tino nem prosápia. E o Ricardão, rico, dono de fazendas, somente vivia pensando em lucros, querendo dinheiro e ajuntando. De Adorim, do Ricardão era que ele gostava menos. Ele é bruto comercial, disse e fechou a boca forte, feito fosse cuspir. Eu então disse pelo conseguinte: ah, bom e bem, de Adorim, mas se é ou se não é, por que é que não vamos levar informação sutil a Joca Ramiro para o enfim? Aí refalei muito, ao tanto que escondi minha raiva. Quem sabe Joca Ramiro, na lei da caminhação, não estava esquecido de conhecer os homens, deixando de farear o mudar do tempo. Viesse, Joca Ramiro podia detalhar o podre do São, recontar seus brabos entre as mãos e os dedos. Podia, devia de mandar embora aquele monstro do Hermógenes. Se sendo etc., se carecesse, uai, se matava? De Adorim pôs muitos olhos em mim. Vi que com um espanto reprovador não me achasse capaz de estipular tanta maldade sem escrúpulo. Mal não sou. Cobra? Ele disse? Nem cobra serepente malina não é. Nasci devagar. Sou muito cauteloso. Mas em paz comigo mais, de Adorim foi me desinfluindo.
Ao que eu ainda não tinha prazo para entender o uso que eu desconfiava de minha boca e da água do copo, e que não sei em que mundo de lua eu entrava minhas ideias. O Hermógene tinha seus defeitos, mas puxava por Joca Ramiro. Fiel, punia e terçava. Que eu mais uns dias esperasse, ia ver o ganho do sol nascer. Que eu não entendia de amizades no sistema de jagunços. Amigo era o braço e o aço. Amigo? Aí foi isso que eu entendi? Ah, não. Amigo, para mim, é diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber, e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo como fazer a injustiça aos demais. Amigo, para mim, é só isto. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual ao igual, desarmado. O de que um tira prazer de estar próximo. Só isto, quase. E os todos sacrifícios. Ou, amigo, é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. Amigo meu era Diadorim, era o Fafafa, o Alaripe, Sesfredo. Ele não quis me escutar. Voltei da raiva. Digo ao senhor, nem em Diadorim mesmo eu não firmava o pensar. Naqueles dias, então, eu não gostava dele? Em Pardo. Gostava e não gostava. Sei que no meu eu gostava. Permanecente. Mas a natureza da gente é muito segundas e sábados. Tem dia e tem noite, versáveis em amizade de amor. Antes, o que me atanasava, amor, disso crio razoável lembrança, era o significado que eu não achava lá, no meio onde eu estava obrigado, naquele grau de gente. Mesmo repensando as palavras de Diadorim, eu apurava só este resto, que tudo era falso viver, deslealdades. Traição? Traição minha, fosse no que fosse. Quase tudo que a gente faz ou deixa de fazer, não é no fim traição? Adiou a alguém, a alguma coisa, e eu não tardei no meu querer. Lá eu não podia mais ficar. Donde eu tinha vindo para ali, por que causa e sem paga de preço me sujeitava àquilo, eu ia-me embora. Tinha de ir embora. Estava arriscando minha vida, estragando minha mocidade, sem rumo. Só de Adorim. Quem era assim para mim de Adorim? Não era aquela ocasião, pelo próprio dito de estar perto dele, de conversar e mais ver, mas era por não aguentar o ser, se de repente tivesse de ficar separado dele, pelo nunca mais. E mesmo forte era a minha gastura por via do Hermógenes, malagourado de ódio, que sempre surge mais cedo e às vezes dá certo, igual palpite de amor. Esse Hermógenes, Beuzebu, ele estava caranguejando lá, nos soturnos. Eu sabia. Nunca, mesmo depois, eu nunca soube tanto disso como naquele tempo. O Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros.
Aí, foi que de verdade eu acreditei que o inferno é mesmo possível. Só é possível o que em homem se vê, o que por homem passa. Longe é o sem olho. E aquele inferno estava próximo de mim, vinha por sobre mim. Em escuro, vi, sonhei coisas muito duras, nas larguezas do sono da gente. A Jaque ia-me embora, fugia. Onde é que estava Diadorim? Nem eu não imaginava que pudesse largar Diadorim ali. Ele era meu companheiro, comigo tinha de ir. Ah, naquela hora eu gostava dele, na alma dos olhos. Gostava da banda de fora de mim. Diadorim não me entendeu, se engrotou. Assaz também acho que me acuso, que não tive um ânimo de franco falar. Se fosse eu falasse total, Diadorim me esbarrava no tolher, não me entendia. A vivo, o arisco do ar, o pássaro, aquele poder dele. De certo vinha com o nome de Joca Ramiro. Joca Ramiro. Esse nem a gente conseguia exato real. Era um nome só, aquela graça, sem autoridade nenhuma avistável. Andava por longe, se era que andava. Teve um instante, bambiei bem. Foi mesmo naquela vez? Foi outra? Alguma foi, me a lembro. Meu corpo gostava de Diadorim. Estendi a mão para suas formas. Mas quando ia, bobamente, ele me olhou. Os olhos dele não me deixaram. Diadorim sério, testalto. Tive um gelo. Só os olhos negavam. Vi, ele mesmo não percebeu nada. Mas nem eu. Eu tinha percebido? Eu estava me sabendo? Meu corpo gostava do corpo dele, na sala do teatro, maiormente. As tristezas ao redor de nós, como quando carrega para toda a chuva. Eu podia pôr os braços na testa, ficar assim, lorpa, sem encaminhamento nenhum. Que é que queria? Não quis o que estava no ar. Para isso, mandei vir uma ideia de mais longe. Falei sonhando. Diadorim, você não terá alguma irmã, Diadorim? Voz minha, eu perguntei. Sei lá se ele riu. O que disse, que resposta? Sei quando a amargura finca o que é o cão e a criatura. De tristeza, tristes águas, coração posto na beira. Irmã nem irmão ele não tinha. Só tenho Deus, Joca Ramiro e você, Riobaldo. Ele declarou. E de medo, coração bate solto no peito. Mas de alegria, ele bate inteiro e duro que até dói. Rompe para diante na parede. Diadorim, então, quem foi esse moço Leopoldo que morreu seu amigo? Eu indaguei de sem tempo, nem sei porquê, eu não estava pensando naquilo. Antes já eu estava para trás de ter perguntado, palavras fora da boca. Leopoldo? Um amigo meu, Reobaldo, de correta amizade. E Diadorim desfez assoprado um suspiro, o que muda melhor.
Até te falaram nele, Reobaldo? Leopoldo era o irmão mais novo de Joca Ramiro. Aquilo eu já soubesse demais. Que Joca Ramiro se realçasse por riba de tudo, reinante. Mas pude ter a língua sofreada. Vamos embora daqui juntos, Diadorim. Vamos para longe, para o porto do de Janeiro, para o sertão do Baixio, para o Curralim, São Gregório, ou para aquele lugar nos Gerais chamado Os Porcos, onde seu tio morava. De arrancar de meu falar, de uma sede. Aos tantos fui abaixando os olhos, constando que Diadorim me agarrava com o olhar, corre que um silêncio de ferro. Assombrei de mim, de desprezo, desdenhado, de duvidar da minha razão. O que eu tinha falado eram umas doideiras. Diadorim me esperou. Ele era irrevogável. Então, eu saí dali, querendo esquecer o ligeiro atual. Minha cara estava pegando fogo. Andei, endei, até que lembrei. O Garanço. Bom, o Garanço, esse ia comigo, me seguia em tudo, era pobre homem à espera de qualquer ordem cordial. Isto ele mesmo nem sabia, mas era, que carecia, era de alguma amizade. Estava lá, curvado, cabeçudo, como uma cigarra. Estava cozinhando pequis numa lata. Nós! Ele assim dizia. Ladeei conversa. Ele me ouvia com anuídos e fazendo uma cara de entender. Não conseguia. Só conseguia demonstrar os tamanhos de sua cabeça. Ao que bastava um meu maior cochicho e o Garanço vinha. Servia de companheiro para fugirmos. O mais que pudesse haver era ele primeiro perguntar: e o Reinaldo? Porque já estava acostumado com eu e Diadorim sermos dois e ele querer ser o três. Então eu respondi: segredo, Garanço? Segredo, E vamos. E que Diadorim era para vir depois. O Garanço tinha alguma diferença? Por alguma banda de sua natureza, ele se desapartava da jagunçagem. Mas eu não cheguei a falar. Não quis. Não expliquei nada. Que era que eu ia fazer? As fugas com aquele Prascóvio, pelo sul e pelo norte, nos sertões da Jaíba. Ele só sabia cumprir obediência. No que eu riscasse, governado por meu querer e por minha ideia. Um companheiro assim não aumentava segurança minha nenhuma. Quero sombra? Quero eco? Quero cão? Não. Com ele eu não me fazia. Melhor esperar. Eu ia ficando. Desce no que desce, mais um tempo. Algum dia podia Diadorim mudar de tensão? Em Diadorim era que eu pensava, de fugir junto com ele era que eu carecia. Como o rio redobra. O Garanço se regalava com os pequis, relando devagar nos dentes aquela polpa amarela enjoada. Aceitei, não. Daquilo não provo. Por demais distraído que sou, sempre receei dar nos espinhos craváveis em língua. Nós! O Garanço reproduzia, tão satisfeito. Minha amizade sobrou um pouco para ele, que era criatura de simples coração. Digo ao senhor, naquele dia eu tardava no meio de sozinha travessia.
Naquele dia eu tardava, no meio de sozinha travessia. Bom, pessoal, por hoje vamos ficar aqui. Estamos na página dessa minha edição 172. Eu agradeço demais a presença, a escuta, como vocês passaram aí esses momentos, esses minutos. O Pedro conseguiu chegar, beijo a todos. Eu agradeço demais a essa comunidade que tem apoiado e que tem me seguido aqui para acompanhar esse trabalho. Às vezes rolam umas dúvidas, as pessoas conversam pelo WhatsApp. Obrigada, Cláudia. Aqui somos 4. Uau! Que maravilha. Obrigada a presença de todos e todas. Eu sei que eu posso fazer muita coisa agora com esse StreamYard, mas hoje eu vou ficar por aqui. Muito obrigada, Pedro. Semana que vem a gente continua, vai ser pelo canal do YouTube, eu vou usar esse stream. E um dia a gente vai poder até conversar aqui, porque eu sei de coisas que me ensinaram. Por exemplo, eu vou colocar aqui um comentário da Nádia. Foi mais uma linda travessia. Uhul, obrigada, Nádia. Estou aqui experimentando coisas que eu aprendi, que às vezes eu vejo em algumas lives, o pessoal conversando, né? Quer ver, Claudimira? Aqui somos 4. Olha aí você na tela. E eu estou me divertindo aqui. Agradeço muito ao Carlos Diego, que hoje de tarde me ensinou, fez acesso remoto. Sônia Jaqueline, ela compartilhou aqui essa mensagem, que já chegamos a 800 inscritos. Uhul! Obrigada, gente. Durante a leitura não dá para interagir, mas ainda vou fazer umas conversas aqui com o público. Olha só, veio também o Adriano do Sesc Santo Amaro. Muito obrigada pela presença. Gente, eu estou me divertindo aqui agora com esses novos comentários. Ó, viu? Como faz o povo aí, ô? Cláudio Araújo, ó. Como diz aqui, Pedro Antônio Cândido, de São José dos Campos. Muito obrigada, Pedro. Estou postando aqui um elogio, mas é só um teste. Estou adorando isso, gente. Vou ficar mais craque aqui. E a gente volta semana que vem. Muito obrigada pela presença. Curtam o nosso canal, divulguem. Tamo juntos. Fiquem em casa. Ainda temos muito chão pela frente. Um abraço, Dona Lourdes. Um abraço, pessoal de Três Marias, de São José. Adriano, boa noite. Beijos e abraços a todos. Obrigada. Agora... Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré, de Jereré. Tem um peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Obrigado, a família manda abraços e eu mando abraços para todos aí. Gostou do teste, né, Pedro? Muito bom. Abração para o Nando também. Quando no terreiro faz noite de luar. Agora que vem aquela fase de encerrar. Beijão, boa noite. Eu vou encerrar aqui end broadcast. Eu acho que é isso, gente. Boa noite. Obrigada.